Bom dia, Você professor. mexer nesse vídeo. Bom, a aula, a partir de agora, já está sendo gravada. Esta aula vai estar disponível no AVA daqui amanhã, mais ou menos. O material é pesado, demora um pouco para baixar, né? E a experiência tem mostrado que a gente está conseguindo de um dia para o outro, né? Dependendo da duração da aula. Aquele áudio que ficou. Eu estou vendo a aluna. Aquele A áudio que aluna é a única que eu estou vendo, certamente porque outros não estão com o módulo de câmera ativado, né? eu vou desligar o Eu meu, só beijo. consigo ver aqui na minha tela de controle 4 participantes. Do lado, eu tenho a relação de todos os participantes, né? O pessoal muito seu Habilita o microfone. áudio, senhor. Eu vou começar as mímicas aqui, minha gente. Peraí. Érica, no grupo, a outra Érica, né? Tem a Érica Galvão e a outra Érica. Érica Brega. Estamos com Eu 11 estou escutando ele normal, Luma. O próximo A que Luma entrar, está nós dizendo vamos que não estar está iniciando escutando o nossa... senhor, não. E professor? Professor, habilita o áudio do senhor. Com essas mímicas aqui. Eu vou escrever. Também estou tentando. O áudio do senhor. Escreve, Luma. Tá ruim. Professor, a Luma e a Mamélia estão dizendo que não estão escutando o senhor. Não, a gente tá escutando, Felipe. É porque ele que não tá escutando a gente, entendeu? Ah, tá, beleza. Ele é que não tá escutando a gente para fazer Ixi, Maria, aí é loucura. A gente quer estar fazendo mímica para ver se ele entende que a gente quer falar com ele. Falar, ó, precisa falar. Aí é loucura mesmo, ó. Acho que ele não quer ouvir ninguém, então. Não, E aí, atrapalhar. Luiz, bom dia, mano. A Letícia e a Érica não conseguiram ainda, né, a Alencar? Eu já estou dizendo. É o quê? Conseguiu, a outra... Não, a Alencar conseguiu. Alô? Bom dia, Januária. Eita, Januário. Professor, Januária, cadê você? Gente, eu não estou dando para para ele. Eita, meu Deus. Gente, é sem perguntas hoje, que o professor desabilitou nosso áudio, viu? Pois é, eu perguntei no grupo, eu quero que ele me responda aquela pergunta do grupo, que eu não entendi aquilo. Mas eu acho que ele vai falar aquilo hoje, que é negócio de sustentabilidade que ele vai falar aí. Bom, pessoal, vou tomar a decisão da gente começar a aula agora, né? São 11 participantes, não vou aguardar mais, senão a gente vamos atrasar a nossa programação, ok? Então, vamos lá. O tema de hoje é sustentabilidade urbana, né? Essa questão da sustentabilidade urbana é um tema bastante presente nos dias de hoje, especialmente nestes dias de confinamento. Nós vamos fazer essa correlação ao longo da nossa exposição, né? Eu não sei se o som está chegando bem a vocês. Eu queria... Gente, ele não tá vendo. Tira a gente do mundo. Para a gente fazer pergunta, amor. Tem alguém mandando mensagem? Ligar nosso áudio. Tá. Eu vou ligar o áudio de vocês. Só um momento. Amor.
Tá escutando agora? O senhor tirou do senhor. Agora ele tirou o dele, não foi não? Acho que ainda não. Vamos ver aí. Se consegue. Ele fechou o dele. Vamos ver se ele consegue aí. Tá ótimo, gente. Eita, que maravilha. Ah, ele botou ele no mudo mesmo, tô vendo aqui. Ele sumiu e Ele já deve ter começado a aula. Eu acho que ele tá vendo como é que faz isso. Gente, alguém avisa o professor que a gente não tá escutando ele, hein? ele não está É porque ele tá nem vendo tentando mais ele, habilitar nem o nosso áudio. É porque ele tá tentando habilitar o áudio pra gente. Entendeu? Calma aí que vai dar certo, uma hora. Vou mostrar que ele não já começou a aula. A pessoa ele fala: bom, gente, terminamos a aula por hoje. É tipo isso, né? Luma, faz bem um cartaz. Não estamos ouvindo. Ele tirou foi o vídeo dele, mulher. E o áudio também. Mandar aí mensagem no... Bom, vocês têm uma barra de controle, é onde tem o ícone do microfone. Então, vocês teriam que acionar o microfone, tá, para que eu tenha acesso à voz de vocês. Eu não estou tendo acesso à voz de vocês. Está me ouvindo, professor? O meu está acionado. Deu certo? Paulo. O meu também tá ligado. Estão me ouvindo? Paulo. Oi? Professor. Será que aqui... Ativar o mundo. Tá ativo. Tá ativo. Está ativo? Professor? Estão todos aqui. Vamos lá, não vamos desistir, não. Vai dar certo. Vai dar certo para mim, que 9 horas tem aula do Frederico, ó. Se não der, ele dá aula dele do mesmo jeito, a gente faz pergunta no grupo. Depois ele responde. Entra nos dois, Felipe. Estamos tentando resolver aqui. Deu certo, professor? Ele tá tentando resolver ainda. Acho que ele tá dando... Cadê o Emerson? Deve estar... Não sei. Ele paga à tarde, não é não? Não, mas ele está assistindo aula com a gente. Agora não sei se ele... É minha mesma situação, ele. Eu acho que ele deve entrar para assistir a do Frederico. Ele falou que 9 horas ia começar. Gente, a do Vou Frederico. até aproveitar para tomar café. Então. Oi, Ana. Oi. Cadê? Tu tá onde, que eu não tô? Não tô. Ela não quer ver o cabelo bagunçado, né? Se mostra. E aí, Eu não. Mas não Então, tá se aparecendo quiser teu nome bloquear o todo, som, não. como é que eu faço? Professor, deixa, começa a aula. Eu estou conseguindo ouvir agora, tá? Que bom. Estou ouvindo a Amélia. Eu certo? vou liberar o microfone de todo mundo, tá? Mas... Como? Ah, tá. Na verdade,
No momento, só a Ana Amélia, a Andressa Januária, a Érica Galvão e a Luma estão com o microfone aberto, tá? Tá ouvindo, Então, professor? vocês podem fechar ou abrir o microfone. Quem está com o microfone aberto, eu estou conseguindo ouvir agora. Eu resolvi o problema aqui. Apenas o ideal é que, quando eu estiver fazendo a exposição, vocês mantenham o microfone fechado para não ficar um ruído de fundo muito grande, correto? Tá certo. Aí, na medida que eu for dando as pausas, vocês vão abrindo o microfone e vão interagindo. Tá compreendido? Tá. Professor, Se vocês deixarem o microfone aberto, qualquer ruído local aí vai estar na nossa sala de aula. tá. Paulo. Diga, Ana Paulo? Amélia. Eu estou ouvindo. Eu lhe fiz uma pergunta no grupo, você viu? Eu acho que você respondeu, nós vamos responder ao longo da aula. que é o assunto de hoje, né? É o assunto de hoje. Lá no finzinho da aula, nós vamos estar respondendo a pergunta. Tá certo, obrigada. Está anotado aqui direitinho, tá certo? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Estamos com 14 participantes, isso é muito bom. Mais do que o número de alunos que vai para a sala de aula. Então, vamos iniciar, né? O nosso assunto hoje, pessoal, tem muita relação com o momento que nós estamos vivendo, né? Essa crise sanitária que passa não só a nossa cidade, como muitas cidades, a maioria das cidades do mundo, creio eu. Pois bem, esse é um tema bastante atual, né? É o tema das cidades sustentáveis. Inicialmente, eu queria fazer alguns comentários sobre o conceito de sustentabilidade. Tem relação com suportar tudo aquilo que tem condições de se manter ao longo do tempo, né? E, no caso, isso tem relação com fatores econômicos, sociais, ambientais. Essa sustentabilidade no tempo é que vai permitir para a humanidade as gerações futuras, as novas gerações. Então, essa questão da sustentabilidade tem muito a ver com a gente cuidar do nosso ambiente numa condição tal que a gente consiga sustentar as condições de vida, de conforto, para as novas gerações que vão nos suceder. Então, essa questão da sustentabilidade passa muito por este conceito básico, né? Não adianta a gente sustentar a nossa geração e não dar continuidade de condições para que as gerações futuras mantenham a sua condição de sobrevivência e de uma vida digna, ok? Muito bem. Eu vou me reportar agora aos períodos históricos em que esse conceito vem sendo abordado. Esse conceito ele começa a ser muito difundido, muito questionado após a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50, nós tivemos um boom de crescimento no mundo, de um modo geral, e o consumo de bens materiais começa a ter uma difusão muito grande. Eram os chamados anos dourados, né? Neste período, especialmente nos Estados Unidos, o consumo era muitas vezes exagerado. Os carros eram muito grandes, despendiam muito energia, um consumo de gasolina incrível. E assim, os bens também eram, na medida em que foram sendo disponíveis no mercado, eles começaram a ter uma característica de descartável, ou seja, para a indústria era muito importante que houvesse o giro econômico. E esse giro econômico só seria possível na medida em que este produto ele
tivesse uma vida útil mais curta e pudesse ser substituído por um outro produto. E, desse modo, se tinha um giro. E, com isto, naturalmente, o desperdício muito grande de materiais e de energia. Pausa. Alguma dúvida? Muito bem. Isso, na verdade, é muito básico. Pode dizer. Tá. Então, isso é muito básico. Os anos 50 nos Estados Unidos correspondeu para nós aqui aos anos 60, 70, porque o nosso processo de desenvolvimento foi um pouco tardio em relação à sociedade americana e mesmo em relação à sociedade europeia. Nos anos 60, começam a se esboçar as primeiras críticas em relação a esse sistema, por ser muito predatório, em relação à natureza, principalmente, às questões do meio ambiente. E, então, portanto, inicialmente, a sustentabilidade passa a ser questionada muito mais em função da questão ambiental. Depois nós vamos ver outras questões, como a questão social, passa a ser relevante nessa discussão. Mas, inicialmente, começou a ser questionado esse excesso. Podemos dizer que, por exemplo, o movimento da contracultura nos Estados Unidos, na década de 60, 70, tenha sido, de uma certa forma, uma reação a esse consumismo exagerado, né? Então, o movimento hippie, o movimento da contracultura, o modo de vida de algumas pessoas começam a um pé no freio, né? A questionar um pouco esse desperdício exagerado, esse consumo desenfreado da sociedade, especialmente no caso lá da sociedade americana. Embora a contracultura tenha tido reflexo aqui também no Brasil, muito mais pelo segmento da classe média alta, não foi um movimento tão generalizado, tão grande quanto nos Estados Unidos e na Europa. Esse movimento é muito consequência desta inconsequência de abuso do consumo energético e dos materiais que eram extraídos da natureza. No final dos anos 60, começa a ter uma reação do mundo político, né? Foi realizado o famoso Clube de Roma, a reunião do Clube de Roma, em 1972, com participação de governos e de entidades, universidades, e a preocupação desta reunião no Clube de Roma era reduzir o impacto ambiental do sistema global de produção e de consumo, né? Então, foi o primeiro movimento, né, institucional de âmbito global que começa a ponderar a necessidade de se ter instrumentos de controle, de ter uma direção no sentido de um mundo mais sustentável. Nesse mesmo período, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, desenvolveu um relatório sobre os limites do crescimento, né? Esse é um relatório de fundamentação mais técnica e que ponderava a questão da produção industrial, da produção dos alimentos, em função da utilização de energia e dos materiais naturais não renováveis. E a questão que se colocava na época é quanto tempo mais, né? Se continuar nessa crescente exponencial, a curva vinha crescendo exponencialmente, porque cada vez mais a indústria dos bens de consumo buscava alargar as suas bases de consumo, né? É interessante lembrar que na década de 50, de 60,
Aqui no Brasil, quem tinha, por exemplo, um aparelho de rádio, um aparelho de televisão, era classe média, média alta, né? A base demográfica da população, a grande maior parte da população, não tinha esses equipamentos, né? Rádio, na década de 40 para 50, era um equipamento que só existia nas casas mais de renda maior no Brasil. Ficava numa mesinha de lado, na sala, com a toalhazinha de crochê, o rádio lá, e ele era ouvido pela família, tinha novela, tinha programas de auditório, etc. Foi a chamada era do rádio. Em seguida veio a televisão. Interessante notar que a programação da televisão no Brasil, de início, era uma programação absolutamente elitizada. Música clássica, programas relacionados a questões econômicas, porque só tinha aparelho de televisão um público de renda muito alto. Então, esse consumo ainda não era tão difundido. Só que, com o tempo, com a escala industrial, e também a partir do momento que esses produtos passam a ser, entre aspas, descartáveis, ou seja, eles ficam mais baratos, mas são feitos com uma perspectiva de durabilidade bem menor. Então, esses produtos começam a ser consumidos pela base da população. Nos Estados Unidos, essa situação aconteceu antes, né? Década de 40 e 50. A base de consumo já era muito grande nos Estados Unidos. Com o crescimento no mundo ocidental e depois no mundo oriental, etc., os recursos e o dispêndio de energia começa a cada vez ficar maior, né? No nosso meio aqui, Piauí, né, década de 60, casa com geladeira aqui em Teresina era uma raridade, muito pouco. Eu visitei meu avô na década de 70, né, e ele tinha uma geladeira, eu acho que eu já até contei essa história na sala de aula, e eu me lembro bem que eu morava em São Paulo, né? Para nós lá, já esses recursos tecnológicos já eram mais difundidos, mas eu visitei meu avô e a geladeira era no canto da sala, e era um objeto assim de luxo e tal, e os vizinhos iam buscar água gelada na casa do meu avô. Não tinha, ele morava no centro da cidade. E ele próprio nunca bebeu água gelada, que ele achava isso uma invenção do diabo, nunca quis queimar a garganta dele com água gelada. Ele continuava, até o fim da vida dele, consumindo água de pote. Mas, enfim, eram os tempos em que essa sociedade de consumo estava chegando também aqui em Teresina. E esse crescimento é exponencial. Aí continuou década de 70, 80, no mundo todo, até começou a ter esses colapsos, né? E esse relatório, Os Limites do Crescimento, do MIT, ele aponta a necessidade de reflexão sobre essas questões e mostra claramente que os recursos poderão se esgotar em breve se determinadas medidas não forem tomadas. A ONU, né, promove em 1972 a primeira conferência global a respeito desta questão da sustentabilidade, questão que na época era colocada questões ecológicas, né? Essa reunião aconteceu em Estocolmo, na Suécia, né? Essa reunião, ela produziu um relatório, Os Limites do Crescimento, né? Esse relatório, ele é muito importante, porque foi o primeiro documento assinado por chefes de governo, né, de várias partes do mundo, e há recomendações na necessidade de agir e defender o crescimento. Só que essa propositura era uma propositura um pouco alarmista, no sentido de propor crescimento zero, né? Esse
essa primeira reunião, teve um número limitado de países, não foram todos os países, eram mais países industrializados, e alarmado com os relatórios produzidos anteriormente, desde a reunião do Clube de Roma, depois os diversos relatórios de universidades que estavam sendo divulgados, dando conta de que havia necessidade de se tomar alguma medida, alguma decisão. Então, essa reunião estabeleceu uma série de recomendações aos vários países, no sentido de frear esse consumo, né? Porém, só em 1980, na década de 1980, um documento feito exatamente em 1980, estabelece estratégias mundiais de conservação, ou seja, conservação dos recursos vivos para o desenvolvimento sustentável. Então, essa palavra sustentável começa a aparecer com mais frequência nos documentos de então. Essa questão da sustentabilidade prescreve o seguinte: continuar crescendo dentro do conceito de estratégias de crescimento sustentável, ou seja, não era tão radical como foi proposto anteriormente de se buscar um crescimento zero, né? Ou seja, isso ia de encontro, por exemplo, ao mundo capitalista, né? Como as indústrias vão deixar de produzir por conta dessa questão ambiental. Então, o discurso ele começa a ser graduado no sentido de se ter um parâmetro de sustentabilidade. Vejam só, não é fácil, e ainda hoje, se estabelecer um critério do que de um parâmetro de sustentabilidade. E essa questão da sustentabilidade vai depender de cada local, de cada cidade, da condição climática, dos recursos materiais disponíveis, né? Uma cidade no deserto, por exemplo, a água é de fundamental importância. Então, a água tem outros parâmetros de administração, né? No nosso caso aqui, a água é um recurso bastante presente e tudo mais, mas ainda assim é um recurso que deva ser controlado. O que eu quero dizer é que cada situação demanda um critério próprio de sustentabilidade. Todavia, nós temos uma necessidade global dessa sustentabilidade, né? Porque começa a aparecer aí preocupações de reflexo geral para o planeta, né? Essa questão da degradação ambiental, ela não vai gerar colapsos apenas locais ou regionais. Esses colapsos, que poderiam estar mais acentuados, por exemplo, nos países de alto consumo, nos Estados Unidos, por exemplo, etc., mas esse colapso ele começa a ter um entendimento planetário, ou seja, a camada de ozônio, o aumento de temperatura e tal. Esse discurso começa na década de 80 ainda muito timidamente, mas os pesquisadores, estudiosos, começam a perceber que o reflexo da degradação ambiental desenfreada poderia gerar consequências muito drásticas no planeta, atingindo a todos, né? Os que consomem, os que não consomem. E isto gera a necessidade de se ter uma ação mais ponderada. Diferente da reunião de Estocolmo, que deu um veredicto muito impositivo, no sentido de crescimento zero, esse documento, Estratégia Mundial para a Conservação, ele prescreve a necessidade de se buscar um crescimento sustentável. E aí a sustentabilidade vai para o início da minha fala, ou seja, eu tenho que suportar o uso das fontes energéticas e dos bens materiais a ponto de eu garantir que as gerações que vêm depois da minha possam continuar usufruindo a condição de conforto e a condição de bem-estar que eu, porventura, esteja tendo
agora, no meu momento presente, né? Então, essa questão de de sustentabilidade, passa a estar mais presente a partir da década de 80. E em 90, na década de 90, nós vamos ter um grande marco, que é a Eco 92. Eu vou dar uma pausa agora, assim, para saber se alguém quer fazer algum comentário. Não. Então, sim. A Eco 92. Professor. Oi, pois não, diga. Bom dia. Bom dia, É o quem está Emerson. falando é Emerson. o Emerson. Emerson. Bom dia, Emerson, você chegou, diga lá. Isso aí, sobre aquele MIT, isso aí é antes, né? O MIT é antes, o MIT é um pouco antes, ainda na década de 70. Mas disso aí já se falava na questão da sustentabilidade, né? Não, já se falava na sustentabilidade, mas a questão ambiental era ainda visto de uma forma um pouco limitada, localizada, regionalizada, e muito associada ainda a meio ambiente, à natureza, né? Então, a partir da Eco 92, que eu vou falar agora, é que nós vamos ampliar esta visão da sustentabilidade. Tá. Não, é porque no livro ele comenta sobre esse negócio do MIT, né? É por isso que eu estava perguntando. Isso. O MIT é no final da década quer dizer, deixa eu ver aqui. É 50 é 60 que ele no livro É, fala. de 60 para 70. É no começo dos anos 70, né? Os limites do crescimento. Isso. Professor, aqui o livro está como 1972, os limites do conhecimento. 72, exatamente. Eu estou vendo aqui a minha anotação. Início da década de 70, né? E aí a gente, que vai coincidir mais ou menos com a cúpula de Estocolmo, né? Certo, é isso aí mesmo. Estocolmo. E esses relatórios, esses sinais vermelhos, é que faz com que a cúpula de Estocolmo tenha tido uma posição, digamos, radical, né? Crescimento zero é complicado, porque você tem que prover meios de subsistência, que isso acontece através da indústria, no caso da sociedade industrial, da sociedade contemporânea. Bom, vamos continuar. Diga. Depois você indica um livro que eu estou... meu assunto lá tem a ver com isso. Eu estou fazendo a introdução lá do TFG e eu queria um livro que falasse dessa parte aí. Nossa, eu tenho uns 2 ou 3 livros, mas eu estou fora de casa, né? Esses livros, mas eu vou dar uma examinada, porque tem no meu computador, devo ter as referências dele. Mas, hoje em dia, a bibliografia nesta área é muito farta mesmo. Eu achei mais artigo, eu queria ver se tinha um livro mesmo. É que eu achei mais artigo falando sobre isso, mas eu queria um livro, porque aí você pega de um livro, achei que era melhor. E é bom um livro, nesse seu caso, que tenha relação com a nossa área, planejamento urbano, urbanismo, arquitetura sustentável, porque existe muita literatura, inclusive na sua área de agronomia também, mas que tem um outro viés. E no nosso caso, o viés do ambiente construído, nós temos bons livros, eu tenho, inclusive, uns 4 ou 5 livros atuais. Eu quero repassar para vocês depois. E na biblioteca da faculdade tem alguns desses livros, inclusive porque eu solicitei, foi comprado, e mesmo quando a Camilo foi incorporado pela Croton, a Croton tem uns padrões de bibliografia que eles distribuem para todos os cursos de arquitetura deles, são uns 17 cursos, eu acho. Então, nesse kit bibliográfico, veio livros muito bons, muito bons. Eu tenho notado que a frequência na biblioteca tem sido meio fraca. Eu acho que o pessoal está se apoiando somente nas aulas, mas é muito importante a bibliografia.
Tá, pois então o senhor passa depois, por favor. Depois eu vou passar com calma, porque eu estava fazendo uma reforma no meu apartamento e fui pego nesse furacão, né? Eu estou num apartamento emprestado para passar essa temporada aqui e minha casa está toda empoeirada, tá? Foi retirado o piso, porque eu estava substituindo o piso e fui pego no meio do furacão. E a biblioteca está lá, e o pior é que ela está toda com plástico, toda embalada, né? Tá certo. As poeiras. Mas eu vou tentar ver o que é que eu posso te indicar, né, nessas condições. Tá, obrigada. Ok, feche. Oi, quem mais? Érica, diga. Oi, é um livro que eu consegui lá na biblioteca, que é Fundamentos de Projetos de Edificação Sustentável, que é da Miriam Keeler e Bill Burke, sei lá. Eu não conheço diretamente, eu conheço indiretamente, é uma boa referência, né? Mais voltada para a questão de edificações, no caso, né? Mas eu tenho outras indicações mais voltada, como a nossa disciplina aqui, urbanismo, né? Mais voltada para as questões urbanas mesmo, né? Mas a arquitetura sustentável tem hoje uma infinidade de títulos, e este que você citou é interessante, eu não conheço diretamente, mas ele é bem referenciado. Pois é, Érica, depois tu bota no grupo esse nome aí, porque aí eu já posso ir olhando ele também, tá? Isso aí, Érica, bota no grupo para todos poderem usufruir. Vamos falar da Eco 92, Rio de Janeiro. A Eco 92, eu tinha acabado de ser contratado como professor na universidade, fazia uns 2, 3 anos, na Federal. E eu fui para a Eco 92, eu participei, foi uma delegação aqui do Piauí, uma delegação muito grande, né? Eu diria que foi uma grande reunião crítica e tal, mas foi uma celebração também, a questão ambiental. 114 chefes de estados participaram. Até hoje é considerado como uma das reuniões de maior abrangência mundial que envolvesse chefes de Estado, né, até hoje. E 40 mil militantes, muita gente, inclusive eu estava lá na Eco 92. Né? A cidade do Rio de Janeiro parou para essa reunião. Né? Era uma reunião que durou uns 15 dias, 20 dias, e teve outros acontecimentos antes e depois, de tal forma que ocorreu um processo de reflexão muito grande sobre essa questão da sustentabilidade. O principal propósito da Eco 92 era exatamente analisar os resultados de Estocolmo, né? Como é que estava o andamento. E o andamento não estava nada bom, né? A partir de Estocolmo, a sociedade de consumo continuou ampliando, né? Nessa época, o Brasil já estava bastante inserido na sociedade de consumo, a classe média baixa, a mesma classe de renda mais baixa, todo mundo já tinha televisão para ver novela, praticamente, com poucas exceções, liquidificador, produtos de consumo de modo geral, e a motorização da sociedade estava num crescente muito grande. Outros países, talvez a África, alguns países da Ásia, não muito, mas o consumismo tinha aumentado no mundo, né? E a análise da Eco 92, ela ampliou um pouco a visão dessa questão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade não era uma questão apenas de preservação dos recursos naturais, energéticos, mas havia necessidade de se averiguar o impacto nas questões sociais, sobretudo no que diz respeito ao quesito da pobreza e o quesito da distribuição de renda, né? Então, nós tínhamos no planeta, como infelizmente ainda temos hoje, sociedades muito desiguais, e onde a distribuição de renda eram muito disparadas, né? Nós tínhamos
um percentual da população com renda muito alta e outro com renda muito baixa. Esse discurso da distribuição de renda sempre foi muito polêmico, porque desde o começo do século passado, nós convivíamos com ideologias de esquerda, com as sociedades comunistas, socialistas, e havia um antagonismo muito forte, muito, ainda hoje, né, de esquerda e direita, e isso dificultava um pouco a percepção do problema, no sentido de que a distribuição de renda não necessariamente teria que levar a uma sociedade homogênea, ou seja, onde todo mundo tivesse a mesma renda, que era um dos preceitos do comunismo, mas o importante era que, mesmo que essa renda fosse escalonada no seio da sociedade, que esse escalonamento entre os que mais podiam, os que mais tinham renda e entre os que menos tinham renda, deveria ser encurtada essa distância, né? E a renda deveria ser melhor distribuída para que a gente tivesse uma condição ambiental mais adequada. Então, começou a se estabelecer uma relação de causa e efeito entre sociedades mais pobres, sociedades com rendas mal distribuídas e os processos de degradação ambiental. Essa relação levava à necessidade de sustentabilidade social e não apenas a demanda da sustentabilidade ambiental. Nós começamos a perceber, a partir da ECO 92, que essas sustentabilidades eram uma só, e não duas, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, que uma era consequência da outra. A interação era muito forte, e havia necessidade de prescrever aos países essas questões do combate à pobreza e da questão da distribuição de renda. E isso demandava políticas urbanas, puxando um pouco a brasa para o nosso espaço, que é o espaço urbano. As políticas urbanas deveriam reduzir esses problemas, né, ambientais e sociais de uma forma integrada, para que as cidades tivessem essa condição de sustentabilidade, né? E que tudo isso, naturalmente, fosse ter um reflexo planetário. Quando se faz a ECO 92, com esta amplitude, com mais de 100 chefes de Estado, porque, neste momento, já se tinha a exata dimensão das consequências planetárias, e não apenas das consequências locais ou regionais, do problema da degradação urbana. Então, era uma questão que atingia todos no planeta. E havia, portanto, necessidade dessa reflexão maior sobre o problema da sustentabilidade. Nesse momento, eu vou fazer um paralelo com a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos num caos, né? Uma epidemia de grandes proporções. Essa epidemia, ela vai causar estragos em diferentes medidas. E essas diferenças vão estar muito relacionadas com esses fatores de pobreza e de distribuição de renda, tá? Infelizmente, a gente ainda tem uma esperança que, no caso aqui do Piauí, ou de países de clima mais quente, a gente venha ter uma curva um pouco menos impiedosa, né? Um pouco menos acentuada. Há alguns indicadores nesse sentido, mas não se tem certeza científica de nada em relação a isso, né? Um fato é que nós vamos ter, mesmo nos locais de clima mais quente, a incidência da doença. Melhor dizendo, nós estamos tendo a incidência dessas doenças. A gente tem uma esperança de que
isso possa ser em menor proporção, porque boa parte das sociedades mais pobres e mais desiguais estão na faixa equatorial do planeta, né? Na faixa tropical do planeta, entre os dois trópicos. E se houver uma tendência, como ocorreu nas outras gripes que já assolaram o planeta, verificou-se que, no caso das outras gripes, a incidência nas regiões de clima mais quente foi menor. Teve incidência, teve mortalidade alta, mas foi menor. Peço a Deus que assim seja, mas não sabemos, tá? E eu estou fazendo esse comentário porque essas sociedades têm condições muito mais precárias de enfrentar essas doenças, né? E eu vou citar aqui alguns aspectos dessas sociedades urbanas que fazem com que elas estejam mais vulneráveis a uma grande mortalidade. Primeiro, na questão econômica. Um contingente muito grande está vinculado à economia informal. A economia informal não tem segurabilidade nenhuma. O sujeito trabalha num dia para ganhar seu sustento, para permanecer vivo no dia seguinte. A realidade é mais ou menos esta. Esses contingentes de ambulantes, de domésticas, de biscateiros, terceirizados. No caso do Brasil, por exemplo, o número desses postos de ocupação dobrou nos últimos 3 anos, pessoal. Ou seja, nós hoje estamos com aproximadamente 40 milhões de pessoas no setor informal da economia. E nós estávamos há 3, 4 anos atrás com cerca de 20 e poucos milhões de pessoas no setor informal. Tá? E essas pessoas têm uma vulnerabilidade muito grande. Elas vão para a rua, independente do aconselhamento, né? E eles passam a ser vetores potenciais de difusão da doença. A precariedade das moradas e da condição ambiental dos bairros que as pessoas mais pobres moram também são vetores de propagação e de incremento dos casos de doença, né? As pessoas moram em ambientes, em cubículos, muitas vezes, 2, 3, 4, 5 pessoas no mesmo cômodo. Então, tudo isso, essa distância social é muito, muito pequena e de muita vulnerabilidade. Outro fator é o capital em si, né? As nossas sociedades de países subdesenvolvidos ou chamados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, nós levamos desvantagem muito grande no mercado, por exemplo, quando a gente quer comprar equipamentos de ventilação pulmonar, máscara, etc. Ontem mesmo foi divulgado que os Estados Unidos mandou para a China 23 aviões de carga que vieram abarrotados de material. Por conta disso, os pedidos que o governo brasileiro já tinha feito antes foram descartados ou apenas parcialmente atendidos, porque o capital fala mais alto, deram mais dinheiro, compraram. Tá? Então, a vulnerabilidade das sociedades mais pobres e mais desiguais é bastante evidente. Eu estou dando aqui 3 exemplos, né? A morada, a condição econômica e a condição do capital para demonstrar isso. Mas poderia falar de vários outros aspectos, né? Então, no caso dessa epidemia, o grande problema é a velocidade, né? Todo esse questionamento em função da velocidade, porque nenhuma estrutura em país nenhum está apta a conviver com uma velocidade tão grande de propagação da doença. Alguns países que tiveram medidas mais cedo em relação ao isolamento social, como no caso da Coreia e tal, e que fizeram testes de forma massiva e tal, conseguiram resultados um pouco melhores. Tá? A Alemanha, que tem a melhor estrutura médico-hospitalar, a Alemanha e a Inglaterra, que tem respiradores em número muito grande e tal, estão conseguindo conviver com um índice de mortalidade
bem mais baixo do que em outros países. No caso da Alemanha, é muito clara essa situação. Em países mais pobres, no caso aqui do Piauí, por exemplo, de Floriano para baixo, nós não temos nenhum leito de UTI. Então, qualquer situação de doença naquela região, o sujeito teria que vir de ambulância para Teresina, e ele com certeza não vai chegar vivo aqui, é muito pouco provável. Então, a gente tem metade do estado com 0 UTIs. 0 UTIs. Essa situação, ela está presente no Amazonas, está presente no interior de São Paulo, inclusive, e em diversas outras regiões do país, né? Então, essa questão da pobreza e da distribuição de renda é uma discussão que vai ser muito latente após essa epidemia toda, né? E mesmo sociedades mais próximas, como o caso da Itália do Norte, né, que é a região de Milão e tudo mais, a situação provocou o estrago que provocou. Ainda bem que, no caso lá, as curvas estão estabilizando, né? E há uma esperança de que, com mais uma semana, 2 semanas, comecem a decair. Ou seja, eles estão chegando no pico, mas estão com um índice de mortalidade de 11%, salvo engano, muito alto para uma sociedade tão desenvolvida quanto a deles, né? Mesmo a explicação de que o número de idosos seja grande, proporcionalmente essa explicação não se sustenta, né? O que aconteceu lá foi providências tardias de isolamento social, né? Alguns governantes um pouco radicais mantiveram o funcionamento econômico da sociedade e depois colheram os frutos, né? Entre aspas. Enfim, é muito importante que a gente comece a perceber que problemas como segurança urbana está muito relacionado com essa situação de pobreza e distribuição de renda. É claro que o mundo do crime, ele se aproveita dessa situação. Existem organizações transnacionais e que veem um público de vulnerabilidade econômica, sem alternativa, sem perspectiva, e eles se instalam nessas áreas e vão, a partir daí, criando organizações criminosas muito poderosas, que devam sim ser combatidas com o esforço de polícia e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, nós temos que conseguir perceber que essa situação ela vai perdurar se não houver uma política de distribuição de renda e de diminuição da pobreza. Quando a gente tem essas políticas, esses tipos de problema começam a amenizar nas sociedades. E a ECO 92, então, trouxe para o discurso a questão da sustentabilidade social, e não apenas da sustentabilidade ambiental. A ECO 92 prescreveu uma série de recomendações a serem seguidas pelos governantes, né? E também se sucederam uma série de reuniões de avaliações de um ano, dois anos, etc. Essas avaliações, essas cúpulas, vêm sendo feitas, né, ordinariamente, no sentido de acompanhar, de analisar, de avaliar as situações. No ano 2000, já logo no começo dos anos 2000, 20 anos depois da ECO 92, foi feito a Rio Mais 20. Foi uma reunião de impacto menor, né? Bem menor que a ECO 92. Era uma avaliação dos, entre aspas, progressos da ECO 92, e, de fato, nós tivemos alguns progressos, mas nós tivemos alguns agravamentos também, né? No geral, a situação estava pior do que no quadro de 1992, né? Essa avaliação da Rio Mais 20
teve a participação de representantes de 185 países, mas não tantos chefes de Estado como estiveram presentes na reunião de 92, né? Então, a partir desta reunião, nós começamos a ter cada vez mais no mundo a difusão de que essa questão da sustentabilidade poderiam ter consequências planetárias, o discurso da camada de ozônio, o discurso do aumento da temperatura, ele ficou mais aguçado, ficou mais na ordem do dia, né? E, ao mesmo tempo, sendo questionado. Algumas indústrias, alguns interesses econômicos que começaram a questionar muito isto, porque atingiu diretamente seus interesses, né? É o caso hoje da sociedade americana, né? O governo americano, o atual presidente, ele abandonou o Clube de Paris, que prescrevia a obrigatoriedade de medidas que cada país deveria ter. Eram cotas, né? Essas cotas deveriam ser alcançadas a cada tantos anos, e isso seria cobrado, etc. O presidente norte-americano se retira, né, dessa Carta de Paris, e ele, com isto, na verdade, estava defendendo os interesses da indústria petrolífera, tá? Então, existe essa indústria, ela não tem muito interesse da difusão e da propagação de novas fontes de energia, como eólica, como energia solar e outras fontes de energias. E também, naturalmente, não concorda com a limitação das explorações de recursos petrolíferos. Hoje, os Estados Unidos, a bem dizer, não tem mais reservas de petróleo propriamente dito. Eles exploram, a reserva existe, mas é pequena, não se sustenta em relação ao consumo local. Eles estão extraindo petróleo do xisto, tá? O xisto é um material que é de base petrolífera, só que ele é uma rocha e ele fica muito mais em camadas muito mais profundas. E a sua exploração degrada o ambiente em uma condição muito mais acentuada. E, além disso, os Estados Unidos procura ter controle sobre as reservas mundiais. Não é à toa que as grandes guerras, as últimas grandes guerras, Iraque, Irã, Oriente Médio, etc., Venezuela, a crise na Venezuela, todas coincidem com regiões de grande produção petrolífera, né? Então, essas indústrias são muito poderosas, e elas é que sustentaram a campanha do presidente americano. E eu quero crer, aí é uma posição pessoal, que isso tem impactado muito negativamente o mundo continuar perseguindo as cláusulas de boa convivência, no sentido de controlar a degradação ambiental mundial, né? Apesar dessa posição do presidente norte-americano, muitos estados nos Estados Unidos têm uma posição independente em relação ao governo central. É o caso da Califórnia. A Califórnia é uma das regiões do mundo onde essa questão ambiental é colocada com mais rigor, né? Eles têm uma política de reutilização de materiais, economia de energia, e uma série de outras medidas desenvolvida de um modo muito, muito fortemente. Nova York, outras cidades, outros estados norte-americanos, a despeito da política central do governo americano, mantém políticas rígidas nesse sentido
da questão ambiental. Os países da Europa, de um modo geral, são signatários, né? E vêm, na medida do possível, cumprindo suas partes. Mas mesmo eles, como nós aqui também, somos vulneráveis aos interesses de alguns grupos econômicos, né? Que fazem seus lobbies, que fazem suas pressões, etc., né? Aqui no Brasil, atualmente, nós estamos vendo, eu não vou entrar em detalhes, mas nós estamos vendo a questão da política ambiental, o desmatamento para ampliação da fronteira agrícola, etc., né? O argumento de que o mundo desenvolvido já acabou com suas florestas, porque só nós temos que manter as nossas, né? Essa é uma discussão complexa, passa por políticas de compensação ambiental, né? Porque quando a maioria desses países desenvolvidos acabaram com seus recursos naturais praticamente, eu vou acessar aqui um colega que está entrando agora. Tá. Então, esses países, eles tiveram essa questão ambiental, de degradação das suas florestas, muito antes desses discursos que eu estou falando, né? Embora deles continuem desmatando, né? Isso tem sido feito de uma forma mais graduada. De um modo geral, a situação hoje é muito crítica, né, em relação a tudo isso, né? E isso tem gerado consequências, inclusive de ordem epidemiológica, né? Quando a gente tem situações como essa epidemia agora, em que a gente não tem ainda muito claro como começou, mas tudo indica que tenha sido um vetor através de um morcego que contaminou um bicho, um mamífero, que eu não me lembro o nome, que é consumido na China. É bom lembrar que esse consumo de animais silvestres acontece muito no Brasil, né? Na Amazônia, né? Eu tenho um exemplo concreto na minha família. Meu pai morou comigo, com meus irmãos e tal, em Belém do Pará, na década de 70. E ele era engenheiro e instalava equipamentos de radar no interior do Amazonas. Então, passava de um mês e pouco, acampados, fazendo instalação desses equipamentos. E numa dessas idas, meu pai era meio aventureiro e comeu carne de animais silvestres. E teve uma doença chamada erisipela, só que em um grau muito grave, né? Ele teve que conviver com essa doença a vida dele toda, né? Por conta de difusão, né? E esse consumo desse tipo de recurso geralmente está associado à escassez de alimentos, né? Você não tem outras alternativas que não sejam animais domesticados, carne de gado, de galinha, etc. Você parte para, dentro de uma cultura local, consumo de carnes exóticas. É bom lembrar que a China, apesar de ser muito desenvolvida e tudo mais, tem 1,4 bilhão de pessoas e que nem todas ainda estão inseridas na sociedade de consumo e que muita gente, para sobreviver, com um nível ainda de pobreza alto, vão apelar para os recursos comestíveis que forem possíveis. E isso tudo desencadeou esta doença, né? Enfim, é muito importante que a gente consolide esse conceito da sustentabilidade social e da sustentabilidade ambiental. Eu vou dar uma pausa para perguntas, e aí nós vamos partir para a nossa terceira e último bloco de aula, que é a respeito da sustentabilidade em si,
os discursos, as análises de sustentabilidade que nós temos hoje. E aí depois nós vamos tentar aplicar exemplos, aí eu vou querer que vocês participem também, para a gente começar a discutir exemplos, situações, etc. Então, microfone aberto, quem quiser fazer algum comentário. Professor. Pois não? Diga lá, Emerson. No livro aqui ele comenta sobre essa... foi a última, não sei se foi, se ainda teve outra depois dessa, da Rio 92. Rio mais 20, que eles chamam aqui. A Rio mais 20 foi a última, né? Porque foi um período que foi 20 anos depois da Eco 92. Já foi nos anos 2000. Eu não sei exatamente o ano, eu acredito que tenha sido 2012, né? E presumivelmente daqui a um tempo teríamos outra. Mas com o agravamento da situação ambiental, eu acredito que em breve a gente vai ter um chamamento mundial para uma nova reunião, porque nós tivemos... Essas reuniões são feitas só quando tem um negócio muito grave no mundo, né? Que eles fazem esse tipo de reunião, né? Ou não, né? Não necessariamente. Não. No caso, tanto da Eco 92 como da Rio mais 20, essas duas reuniões elas foram programadas previamente. A Eco 92 programou um novo encontro mundial 20 anos depois, né? Só que agora, por exemplo, a gente está vivendo uma situação extraordinária. Duas situações extraordinárias, não só essa epidemia, mas também o agravamento dos indicadores ambientais, né? Por exemplo, com a posição norte-americana, com a posição do governo brasileiro e de alguns outros governos de negligenciar os controles, né? Uma política mais sustentável, de lidar com os recursos naturais e com as fontes de energia, isso tem agravado a situação ambiental. Então, eu acredito que logo, a gente vai ter um chamamento de natureza extraordinária, porque eu estou vendo, sim, um agravamento. Mas, por outro lado, é preciso salientar que muitas sociedades, muitos países, têm progredido bastante nos seus controles e no desenvolvimento de novas tecnologias. A questão, por exemplo, do carro, que nós vamos falar daqui a pouco, a diminuição dos veículos, que é uma outra indústria que é relacionada com petróleo. Essa indústria não quer largar o osso, né? Ela não quer largar a sua vitalidade, inclusive porque também é uma questão de impacto social, porque a indústria automotiva, ela gera muitos empregos, né? Não é só nas fábricas de automóvel, nas indústrias, na mecânica, no borracheiro, um monte de coisa. Então, você não pode pura e simplesmente abolir o carro de uma hora para outra, né? Você tem que fazer isso de uma forma sustentável. É isso que o último bloco vai discutir, né? Que eu vou responder a Ana Amélia no último bloco, né? Que é a questão da insustentabilidade, que é um dos discursos, né? Eu não posso fazer isso de uma forma insustentável, né? Eu tenho que fazer isso de um modo gradativo. Ok, valeu. Pode partir para outra aí. Vamos partir para outra? Vamos partir, tomar aqui. Se tiver mais dúvida, né? Tomar um chazinho aqui para umedecer a boca. Chá verde, chá preto. Eu sou signatário de chá preto, chá mate. Eu gosto muito de chá. Eu evito café, mas enfim. Vamos lá. Então, tem um pensador, que eu não sei pronunciar direito o nome dele, quem seja bom em inglês aí me acuda, que é a Axelrad. Né? Axelrad. Alguém pode me ajudar na pronúncia? Esse é mesmo. Pronto. O Axelrad... É pior do que o senhor.
A gente é pior do que o senhor. Tá bom. Muito bem, faz de conta que eu acredito. Vamos lá. Ele, em 2009, ele propôs um discurso, vamos dizer assim, um estudo, refletindo sobre essa questão da sustentabilidade, né? E esse discurso estava pauteado em 2 pontos, né? Em 2 pontos. São, na verdade, no final, 2 discursos, que um se contrapõe ao outro. E a questão toda é justamente um equilíbrio entre um discurso e o outro, né? Um discurso é a questão em cima da administração dos riscos, né? A gente está continuar com essa postura predatória de desmatamento dos recursos minerais, dos recursos energéticos e tudo mais. E a outra questão é a administração das incertezas, né? A administração das incertezas passa mais por esses viés da produtividade econômica, manutenção de empregos, da questão social e tudo mais. Então, tudo isso deva levar a uma condição que ele chama de resiliência, né? O incremento da resiliência, que é a capacidade adaptativa das estruturas existentes, notadamente no meio urbano, das estruturas urbanas. Tá? Então, nós temos que ser resilientes, ou seja, na busca de minimizar a utilização de fontes de energia de forma predatória, dos recursos materiais e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito num limiar em que não atinja a questão da sobrevivência econômica e social dessas sociedades, né? É aquilo que eu falei ainda há pouco. Nós não podemos achar que o ovo do Colombo seja vamos tirar os carros das nossas cidades. Seria desejável. Inclusive, nós estamos verificando nos últimos dias, né, que os golfinhos voltaram a frequentar os canais de Veneza. As águas estão translúcidas em Veneza, né? Acabou o movimento. O índice de poluição no mundo diminuiu, né? São Paulo está com céu azul e não mais azul cinzento, né? Porque o número de carros circulando diminuiu bastante. Tá? Então, essa parada tem sido didática nesse sentido, né? De que mostra que o quanto nós estamos sendo predatórios em relação aos nossos ambientes. Pois não? Não, é só porque eu vou ter que sair um momento, que eu vou assistir de Estruturas 1 agora, infelizmente. Tá bom, mas como a aula vai estar sendo gravada no AVA, eu acho que hoje à noite eu vou abaixar, porque quando eu abaixo durante o dia, acaba com a minha internet aqui, né? Porque é pesado. Eu estou abaixando à noite, tá? Amanhã já vai estar disponível e você pega o finzinho. Valeu pela participação, Emerson. Boa outra aula. Tchau a todos. Então, deixa eu ver onde eu estava. Resiliência e tal. Então, nos últimos tempos, a gente está mostrando aqui nesses últimos dias que esse impacto é muito grande. E, todavia, a gente não pode simplesmente, de uma hora para outra, abolir o carro na nossa paisagem urbana. Então, a gente tem que ter políticas urbanas. Isso leva a uma situação de demandas políticas. Nós temos que ter políticas urbanas. Essas políticas são diferentes, caso a caso, porque cada cidade tem sua própria especificidade, e que elas devam, dentro desse conceito de resiliência, que é a capacidade de adaptação das estruturas urbanas, tá, chegar a uma condição de sustentabilidade. Tá? Isso é um processo. Tá? Isso não é uma demanda automática. Aí, falando das análises, né? Análise 1 e análise 2. A análise 1, essas análises são do ACORAD. Né? A análise 1
é a representação técnica das cidades, a articulação da noção de sustentabilidade urbana nos modos de gestão dos fluxos de energia e materiais associados ao crescimento urbano. Então, a gente vai ter que ter um maior controle da gestão, né, de energia e de materiais necessário às sociedades urbanas, tá? Então, isso passa por reciclagem, isso passa por políticas de economia de energia, reuso da água, tratamento do esgoto para prover energia elétrica, utilização de transporte solidário, política de transporte coletivo de melhor qualidade, de maior frequência, para substituir gradativamente o transporte individual, etc., etc. Tá? Então, essas políticas vêm sendo incrementadas. Só que esse pensador, ele percebeu que a coisa não é tão simples assim, que é preciso a gente fazer uma outra análise, análise 2, que ele define como análise da insustentabilidade, análise da insustentabilidade, que é a queda da produtividade dos investimentos urbanos. Tá? Então, nós não podemos, pura e simplesmente, pela análise 1, começar a controlar questões de fluxos de energia e de materiais, sem perceber que isso vai ter um impacto na questão de números de emprego, né, qualidade de vida minimamente, e o ritmo, e acompanhar o ritmo do crescimento das demandas sociais, né? Então, esse ritmo do crescimento das demandas sociais, por exemplo, situações como assim, hoje eu tenho acesso à máquina de lavar roupa, tá? Isso me facilita muito, né? Para isto, eu estou consumindo os materiais que a máquina de lavar roupa é fabricada, eu consumo os sabões em pó, eu consumo a energia para a máquina funcionar, eu estou consumindo tudo isso, eu sou de classe média, eu estou consumindo, eu estou usufruindo isso. O pobre não tem máquina de lavar roupa. Então, eu vou estabelecer o seguinte, uma regra, olha, pobre não pode ter mais máquina de lavar roupa. Não, a máquina vai ter um custo muito alto, eu vou colocar imposto para impedir que mais máquinas sejam produzidas, que consumam em excesso sabão, amaciantes e a própria energia elétrica para mover as máquinas e tal. Quer dizer, eu estou fazendo um cerceamento social. Pô, se eu tenho direito, isso me facilita a minha vida, de bater minha roupa, ao invés de ir para o tanque lavar a roupa, etc. e tal, que no tanque eu vou usar a minha energia muscular, né? Eu vou gastar menos materiais de consumo, não vai ter o ferro e tudo mais, que o aço para construir a máquina de lavar roupa, etc. Se bem que a máquina hoje é quase tudo de plástico, mas enfim, não vai ter esses produtos todos. Então, volta todo mundo para o tanque, ou eu vou estabelecer uma linha em que esse benefício só vale para um segmento e para o outro não vale, né? Que são críticas que recentemente vêm acontecendo na sociedade, né? Hoje o aeroporto tem gente misturada, né? Porque mais gente está usando o avião, né? Mais gente está tendo carro, tem carro aí de segunda mão usando, devia proibir carro de segunda mão de circular, quer dizer, é claro que o carro que ofereça risco na sua circulação deva ser impedido realmente, mas os carros mais velhos, os carros mais simples, os carros populares, não tem como impedir, né? Se eu tenho direito de usar um carro, que eu eventualmente possa comprar a 0 quilômetro, outra pessoa compra um carro que esteja dentro do poder dele. E não podendo comprar o carro, compra a motocicleta, que é complicado, né? A gente sabe do problema da complicação da motocicleta aqui no Nordeste, em Teresina, o problema dos acidentes e tudo mais, né? E então tudo isso leva a uma situação de um equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele tem que ser balanceado na resiliência.
da análise e a resiliência que vai conjugar a análise 1, que são os controles dos fluxos, a gestão dos fluxos de energia e material, com a análise 2 da insustentabilidade, ou seja, a gente atender o ritmo de crescimento de demanda social, a empregabilidade, a economia funcionar e tudo mais. Então, esse equilíbrio é que vai dar o fator de resiliência, né? Essa resiliência, ela está muito presente na situação atual. Eu não vou comentar agora, vou deixar para comentar quando o microfone estiver aberto, para que todos vocês possam participar, tá? Mas, enfim, análise 1 e análise 2 desse discurso do Axelrod que vai determinar muito hoje esse conceito de sustentabilidade, tá certo? Eu vou abrir agora a participação. Tem aqui Maria Clara. Diga lá, Maria Clara. Ah, não, a Maria Clara era saindo, né? Está aberto a participação de vocês. Bom, vou ficar comentando aqui, ó. Eu disse que essa situação da análise 1 e da análise 2 está muito presente hoje, né? Quando o presidente vai a público dizer, olha, nós estamos com um problema econômico, vamos ter muito desemprego no futuro, vai morrer muita gente por conta desse desemprego, etc, etc. Ele está falando a verdade. Ele não está falando uma mentira, né? Nós vamos ter consequências, o mundo vai ter consequências em relação a essa questão econômica, né? Nós estamos parando a economia por 2, 3 meses, a gente não sabe. Estamos parando a economia, tá? Estamos tendo que ter gasto para sustentar essa parada, tá? E estamos deixando de produzir a indústria, principalmente, os serviços, né? Tudo isso está gerando uma consequência muito grande, muito danosa. Mas, por outro lado, a gente tem na análise 1 a questão da gestão dos fluxos, né? A gente está proibindo, em tese, o isolamento social, ele cessa demandas, né, de energia, demandas materiais, demandas de circulação da economia. E essa situação da análise 1, no momento atual, ela, num curto prazo, ela implica numa mortalidade muito grande, tá? Uma das coisas que mais me preocupa é o quanto, de um modo geral, a nossa sociedade está desarticulada dos preceitos científicos, da ciência, né? Então, existem muitos estudiosos no mundo todo. Então, todos esses estudiosos, né, com exceção de um ou outro livre atirador, todos os estudiosos apontam para a necessidade de se administrar as curvas de crescimento e evitar que os sistemas de saúde entrem em colapso. Então, qual que vai ser a resiliência no momento? O equilíbrio entre análise 1 e análise 2 no momento está tendendo, tá, a análise de controle desses fluxos, da análise 1. Então, a resiliência hoje passa por esse fator. Então, o que eu quero dizer é que a resiliência apontada por Axelrod, ela é relativa, e ela vai depender de cada momento, de cada cidade, de cada região, de cada local, tá? Então, ela não tem uma fórmula mágica, né? Então, nós temos que prescrever nossa própria situação, né? Por exemplo, vou citar outro exemplo, independente agora dessa questão da pandemia. Vamos ver aqui os mercados de Teresina, né? Os mercados de Teresina, quase todos eles, por que não dizer todos eles, se tivessem funcionando num país desenvolvido qualquer, eles seriam imediatamente fechados. Eles não poderiam continuar abertos. Eles seriam insustentáveis, né?
porque eles não atendem aos preceitos mínimos de sanitários, né? São sujos, propagam doenças e tudo mais. No nosso meio, numa análise de resiliência, a gente teria que conviver minimamente com eles. Não, eu não diria do jeito que eles estão funcionando. O mercado central de Teresina, no meu modo de ver, é uma questão de interdição imediata. Se eu fosse prefeito, eu organizaria uma feira numa rua qualquer próxima, com barracas, deixaria tudo funcionando fora e fecharia o prédio, reformaria o prédio enquanto não tivesse devidamente saneado, não voltava todo mundo para aquele local. Você comprar carne no mercado central hoje é uma precariedade, é um risco de contaminação, carne de porco, peixe, o que seja, né? Então é muito precário. Tá. Todavia, numa análise de resiliência, o que nós temos que ver? Eu escapei por quê? Para uma feira. Né? Vamos colocar uma feira próxima, o pessoal já está com o costume de ir lá. Prover barracas é muito mais barato, vamos comprar barracas e tal, tomar algumas medidas sanitárias, colocar pontos de água e tal, ver a questão de câmaras frigoríficas para conservação de carne e tudo mais. Ou seja, a gente vai partir para uma solução que não seria de todo aceitável num país desenvolvido, mas que, no caso do nosso meio, a gente teria que buscar uma adaptação, uma resiliência, tá? Nem tanto, nem tão pouco, tá? É uma situação de mercado. Outros mercados, como o Mafuá, ele teria condições de funcionamento razoável. A parte frigorífica dele é que eu acho muito preocupante, né? E isso passa muito também por questão de educação, de treinamento e tudo mais. Mas e não são custos tão caros, né? Você prover, por exemplo, aventais, gorros, luvas para os açougueiros, para os peixeiros, e já foram feitas várias pequenas reformas nas bancadas frigoríficas, né? E elas voltam a ficar com sangue, com restos de materiais e tal. Então, teríamos que adotar normas mais rígidas e, eventualmente, penalidades. Quem não cumprir, cai fora, e estamos conversando. Depois dessa crise toda que nós estamos passando, situações como essa que estou acabando de me reportar e outras tantas situações vão estar na ordem do dia. Vão ter que ser analisados, né? É bom lembrar que aqui no Piauí se consome muito tatu e outros animais silvestres, né? Sabe Deus se algum desses não possa provocar algum problema sanitário de grandes proporções mais na frente, né? E muitas vezes se consome esses animais não só pelo dado cultural, mas também pela questão da pobreza, né? Nós, em determinados locais, não tendo fonte de alimentos, aí a gente termina partindo para essas situações. Comentários? Participação? Professor, Ana Amélia, diga lá, Ana Amélia. Paulo, aquela questão daquele Axel Murad, né? Sei lá, eu ainda não entendi muito bem aquilo, porque só que eu não estou com exercício. Tem um exercício no AVA que poderia, caso me conseguisse mencionar, a gente analisar aquele exercício, dava para entender melhor. É porque ele bota aquele negócio dos pontos negativos e pontos positivos, aí à medida que aumenta eu não entendi muito bem aquilo. Talvez se pudesse fazer uma análise, nem que não seja agora, mas depois se olhar lá aquela questão do AVA que fala sobre isso, e explicar melhorzinho como é que é aquele negócio de você aumenta um item lá e vai refletir no outro, né? O que é esse ponto negativo que aumenta? Eu não entendi aquilo. Na próxima aula, eu vou começar justamente por eu não tive acesso aos exercícios. Eu vou ter acesso para te responder mais completamente. Mas no início da próxima aula a gente vai começar por essa questão, só para consolidar, tá? Mas os pontos positivo e negativo é exatamente essa análise pendular. Essa análise pendular que tem como parâmetro a resiliência, tá? Ou seja, eu controlo a ferro e fogo
o consumo exagerado de materiais, de energia, etc., de um lado, ou aí eu vou prejudicar o outro lado, que são as demandas sociais. Né? As demandas sociais implicam na questão de emprego, na qualidade de vida, etc. Então, é sempre uma situação pendular. Tem sempre o positivo e o negativo. Então, se eu proíbo o carro, vou proibir o carro, tá? Ponto positivo, vou ter menos poluição, a circulação pedonal vai melhorar, eu vou ter uma humanização melhor das relações sociais, eu vou ter um certo ponto positivo. Ponto negativo, tá? Ponto negativo. Eu vou ter uma demanda maior no transporte coletivo, pode ter um colapso no transporte coletivo, algumas pessoas só conseguem ter acesso com o carro, pessoal cadeirante, etc. Eu tenho que cuidar desse pessoal. Eu vou ter impacto na indústria automotiva, vão ter desempregos na indústria automotiva, e não é só as indústrias automotivas, GM, Ford, etc., mas eu vou ter um impacto em toda a cadeia da indústria automotiva, né? Postos de gasolina, borracheiros, pequenos prestadores de serviço, oficinas mecânicas, etc., tudo isso tem um impacto. De repente, se eu tenho, na cidade de Teresina, não sei qual é a nossa frota, mas eu imagino uns 300 mil carros circulando em Teresina, então 200, 300 mil carros. Se eu chego e dizer, agora aqui só 50 mil carros circulam, você imagina o impacto econômico que nós vamos ter. Então, eu tenho esse lado negativo, eu tenho que estar analisando os pontos negativos e os pontos positivos, e buscando um fator de resiliência, de adaptação, que é nem tanto, nem tão pouco. E essa adaptação, ela é gradual, porque a cidade não tem como, num estalar de dedo, prover metrô, VLT, ônibus digno e tudo mais. Tem até feito esforço nesse sentido, mas ainda está longe de atender com qualidade. Então, a gente precisa de um tempo de adaptação também. Tá? Então, esse tempo é que vai dar essa gradualidade, né? Então, esse discurso do Acel Hatz, ele é um discurso em que, em cada local, em cada sociedade, e em cada situação, nós vamos ter que fazer uma análise, como você disse, de pontos positivos e pontos negativos, e buscar um fator de adaptação. Tá? Eu vou ter um desconforto se eu abro mão disso e daquilo, dos materiais, da energia, mas vou ter um ganho do outro lado, patati patatá. Então, eu não posso fazer isso de uma forma muito rápida e nem muito radical, consequentemente, eu teria problema do outro lado. Então, eu vou ter que estar sempre com um balanceamento. Essa é a questão da sustentabilidade. Por exemplo, eu tenho situações como construção de terra. Por que a construção de terra não é tão difundida, né? Vamos construir com terra, tecnologia solo-cimento, eu pego a terra... Por quê, pessoal? A gente tem problema de escala. O nosso problema habitacional prescreve a necessidade de 1 milhão de novas unidades, sei lá, 1,5 milhão de novas unidades. Como é que eu vou sustentar isso com escala artesanal? Nós não temos como sustentar com escala artesanal. É muito bonito esse discurso, mas ele não é prático, porque a demanda social é muito grande. Tá? Mas eu posso fazer casas pré-fabricadas adotando algumas políticas de racionalização de uso de material, de minimização energética? Posso. Então, isso é que é buscar o equilíbrio, a chamada sustentabilidade. Certo? Nem tanto, nem tão pouco. Eu não vou fazer um conjunto habitacional de taipa, né? Bonito, tal, ficaria até bonito. Eu mesmo já andei fazendo taipa na minha vida profissional inicialmente. Mas não é sustentável, pessoal, porque a nossa demanda é muito grande, né? E essa tecnologia também ela tem um grau de durabilidade menor. Então, eu vou estar criando um problema futuro, porque um padrão de uma unidade habitacional é ter uma vida útil de 30 anos. Né? Depois disso, eu tenho que ter reformas, eu tenho que ter, né, intervenções para dar maior capacidade de vida útil para ela. Uma unidade de taipa, a vida útil vai ser menor, né? Por mais que eu impermeabilize, que eu tome determinados cuidados e tudo mais.
Então, passa muito por essa situação, né? Dessas duas análises do Aceraldo. E esse é o discurso de momento, esse é um discurso muito importante. Quem for trabalhar com essa questão da sustentabilidade tem que trabalhar sempre com esses parâmetros, essas análises de pontos negativos e pontos positivos, e buscar uma situação de equilíbrio. Tá? É claro que o que a gente não pode é ficar só de um lado, que é o lado de deixar o consumo desenfreado e tudo mais, a gente vai satisfazendo, vai ter até muito emprego na indústria e tudo mais, e o planeta se acabando. Nós chegamos à conclusão de que a gente tem que ter controle, sim. Né? Nós estamos tendo uma crise planetária de ordem ambiental geral, eu não estou falando só da pandemia, estou falando no geral, né? O aumento da temperatura e tal. Tem gente que não acredita nisso, bom, é um direito, mas a comunidade científica, 95%, 98%, está com esse discurso afinado. Será que todo esse mundo de gente está errado? Tá? Eventualmente, estudar clima é um estudo muito complicado. São variáveis muito grandes e é muito complicado estudar clima. Mas o fato é que os indícios são concretos. Essa parada que o mundo está dando mostra isso efetivamente. Está mostrando isso efetivamente. Vocês procurem ver na internet, tá? Fotografias do céu, da água, a melhoria dos padrões de poluição, assim, de muito efeito. Né? Então, isso é uma reflexão que nós devemos ter. E, Paulo, eu entendi essa sua explicação aí. Agora, eu vou dar uma olhada novamente no exercício lá, porque lá eu tive dúvidas, mas como eu não estou com acesso a ele agora, então depois eu vou olhar e, por acaso, eu tiro uma foto da questão. Com certeza. Mas aqui a sua explicação... Você pode até me provocar no WhatsApp, porque aí eu poderia preparar um pouco melhor a resposta. E no início da próxima aula, eu sempre vou comentar a aula anterior, né? Eu até não fiz isso hoje, eu deveria ter feito. Que nós, na aula anterior, nós falamos sobre escala humana e já tivemos uma outra aula que falamos sobre a questão da demografia, não é verdade? Então, esses assuntos estão relacionados, a demografia, o crescimento exagerado das cidades e explosivo, né? A escala humana, a perca do espaço do sentido da humanidade no meio urbano, etc. Tá? Bom, por hoje nós estamos... Diga. Não, foi Letícia, ótimo. Oi. Ana Amélia. Não, estava só dizendo que foi ótimo. Eu gostei da explicação, aí vou só ver aquela dúvida. Tá bom. Obrigada. Queria agradecer a participação de vocês. Tá? Eu estou lidando com um meio que eu não tinha muita familiaridade, a gente vai se adaptando, mas me parece que hoje a gente conseguiu administrar, e eu vou fazer essa administração assim, por blocos de conhecimento, libero para pergunta geral, outro bloco, porque eu não posso deixar o microfone aberto direto, porque senão fica uma poluição sonora muito grande, né? E queria encerrar a aula de hoje, tá? Desejando para todos nós felicidade, espero que em breve a gente esteja juntos novamente, presencialmente. Nós vamos ter que ter uma parte prática da nossa disciplina, eu estou dando andamento na parte teórica, conceitual, mas eu não vou abrir mão da parte prática, a gente vai ver como nós vamos fazer isso no retorno das aulas, tá certo? E quero prestar homenagem ao arquiteto Jomar Pereira, que faleceu, né, de coronavírus aqui em Teresina, aos 86 anos de idade, era um dos arquitetos mais velhos da cidade. Ele trabalhou com planejamento regional na Fundação CEPRO, também com projeto de arquitetura na área pública, né? Eu cheguei a conhecer ele quando cheguei em Teresina, na década de 80, fazia tempo que eu não tinha contato com ele, e infelizmente nós perdemos um arquiteto nessa crise.
né? E vamos ficar em casa para a gente não perder mais gente. Como é o nome Infelizmente, do professor? Jomar Pereira. Jomar Pereira. Jomar. Tá? Ele era cearense, veio para Teresina na década de 70, tá? E ele era empregado na Fundação CEPRO, tá? Da Secretaria Estadual de Planejamento. Trabalhava com planejamento regional, com essas questões de combate à seca, açudes, mas também trabalhou com arquitetura pública, escola, unidade de saúde, etc. Um grande arquiteto. Infelizmente, faleceu de forma fulminante. Assim, uns 4, 5 dias, ele tinha umas doenças pré-existentes, uma idade avançada, e infelizmente se foi. Então, quero prestar homenagem a ele aqui nesta aula, tá bom? Um abraço e até a próxima aula na quinta-feira que vem. Até mais. Tchau. Tchau.